É com profunda gratidão que saúdo os likes que vocês dão aqui para nos ajudar na movimentação do nosso canal, as inscrições que vocês se lembram de fazer aqui também são fundamentais, os comentários são muito enriquecedores do debate aqui, ampliam o debate, lançam luzes para outros aspectos não comentados aqui, muito importantes, porque até representam democracia na participação de vocês, desta mídia que é democrática realmente. E o compartilhamento dos vídeos, gostaria muito que vocês fizessem isso, compartilhar os vídeos, esse trabalho que nós fazemos aqui com tanto carinho, esforço e até com muita dificuldade por causa do meu problema de saúde visual. Voltando ao problema da Palestina, que é o problema do mundo hoje, que não é somente desses últimos dias, mas de um hoje que dura aí mais ou menos 80 anos. Um mundo em crise, profunda crise. Partamos aqui da questão do bombardeio do Hospital Batista em Gaza. Este bombardeio no Hospital Batista em Gaza, que é da Igreja Batista, certamente uma igreja de uma corrente humanista, humanitária, defensora dos direitos humanos, por isso se encontra entre os palestinos, servindo os palestinos, sendo cristã entre os palestinos. No contrário, estaria nos Estados Unidos ou ganhando dinheiro em outro lugar, como ocorre com muitas igrejas aqui no Brasil. Na verdade, este bombardeio que houve no Hospital de Gaza, Hospital Batista, matando crianças, velhos, idosos, mulheres, doentes, e que não conseguem não conseguiam se movimentar e foram atingidos brutalmente, levando a óbito a morte violenta 500 pessoas pelo bombardeio promovido pelos sionistas. Menos que o seu Joe Biden, nesta viagem fracassada, interesseira, de associação com o crime israelita sionista, tenha dito que foi uma explosão do próprio Hamas ou de outro grupo, não sei o quê, e que houve erro e por isso explodiu em cima do hospital. É de um cinismo impressionante, mentiroso, para desculpar esta superpotência imperialista dos crimes que ajuda Israel a praticar contra os palestinos. Isso que houve é muito representativo do que o sionismo nazista faz contra os palestinos em associação com o criminoso império estadunidense, que derrama bombas, destroçando corpos, destruindo vidas, o meio ambiente em todo o mundo, inclusive na Palestina. E sobre isto falarei daqui a pouco mais. Mas eu também me solidarizo com as famílias batistas, cristãs, muçulmanas, que são atingidas por esse bombardeio do Hospital Batista em Gaza. Puro terrorismo sionista. Acabei de ouvir e assistir aqui um vídeo de uma embaixadora, que quero pensar que seja embaixadora, ou foi embaixadora, ex-embaixadora da Palestina no Brasil.
Uma mulher extremamente sensível, vocês podem ver a imagem dela, depois, infelizmente não sei o nome dela, não apareceu no vídeo o nome dela. Esse pecado que as pessoas cometem de produzir informações muito importantes e não se identificarem pelo seu nome. Ela, no entanto, dá informações importantíssimas aqui a partir do bombardeio do Hospital Batista em Gaza. Ela diz que os preconceitos vivenciados por este governo sionista de Netanyahu, o seu bibi criminoso de guerra, são imensos e inoculados diariamente em amplos setores da sociedade israelita, principalmente nas suas forças armadas. Os militares, ela não diz isso, mas eu já tenho essa informação, os militares israelitas são homens e mulheres desde muito cedo a ingressarem nas forças armadas, envenenados com o racismo, com os preconceitos contra os palestinos. E um dos preconceitos taxados na testa deles, carimbados de forma assim violenta, é de que todo palestino, toda a Palestina são terroristas. Por isto, logo que vistos, têm que ser atacados, metralhados, presos, torturados e até incendiados, como conta a nossa embaixadora nesse vídeo que mencionei agora há pouco. Ela conta que um guri de 12 anos foi amarrado a um poste por vingança, porque isso os sionistas sabem usar muito bem, a vingança, o ódio, amarrado a um poste, obrigado a beber gasolina, que depois foi derramada sobre todo ele, depois incendiado, como vingança por um problema, um conflito que houve noutra cidade distante dali, com a qual o guri nada tinha a ver. É assim que agem os sionistas. Racistas, agressivos, abusivos, discriminatórios. Terroristas são eles, como muito bem diz a embaixadora. Estado sionista de Israel é o terrorista por essência, é o Estado terrorista de Israel que promove o terrorismo na Palestina e, como diz ela também no vídeo, promove também mal-estar com os próprios israelitas em Israel que não aceitam esta situação. Outra informação que acrescenta como verdade, e esta é uma verdade, é que quando o governo sionista entra em crise, como é o caso do seu Bibi, primeiro-ministro militante de organização criminosa, como era Bolsonaro aqui no Brasil, o seu Bibi em crise com o povo, se revoltando contra ele pelas práticas de ameaças contra o judiciário deles, a corte superior deles, o povo se manifestando nas ruas, inclusive cantando o hino que cantamos aqui durante a ditadura no Brasil, de Geraldo Vandré, para não dizer que falei de flores. Quando o povo se revolta contra ele, ele consegue uma briga, uma guerra, um conflito, um derramamento de sangue, um despejamento de bombas sobre os palestinos. E é o que ele faz nesse momento. Com a tentativa de unir essa oposição falsa que tem Israel com a situação do desgoverno, o governo sangrento dele, violento dele, para assim continuar no governo por mais tempo. É a desculpa do sionismo, é a desculpa nazista, é a desculpa dos amigos dos Estados Unidos, que também promove violências por todo o mundo. E o que diz também a embaixadora é que os preconceitos contra o povo palestino, acusando-o constantemente de terrorismo, é absolutamente falso. Ela disse que já morou na Palestina, como já morou na Jerusalém
também dos muçulmanos, e nunca viu nenhum palestino praticar violência contra os israelitas. Nunca viu um ato terrorista por parte deles. Pelo contrário, são na maioria cristãos e cristãs evangélicos, evangélicas, católicos, ortodoxos, muçulmanos, que cultivam constantemente a paz, apesar do enorme sufocamento que sofrem com constantes ameaças a partir de uma muralha imensa erguida pelos Estados Unidos para segregar através de um apartheid material e político contra o povo palestino. Não tem violência nenhuma lá. A violência está do lado de Israel, principalmente por parte dos sionistas. E o sionismo pratica violência, a barbárie, não somente contra os palestinos, mas contra o seu próprio povo israelita, informa a embaixadora. O próprio povo israelita que não concorda com o sionismo, que não aceita o sionismo, sofre as consequências e as perseguições desse desgoverno. É por isso, disse ela, que muitos querem sair de Israel. E ela disse que a casa dela aqui no Brasil está à disposição dos seus amigos judeus que não concordam com isto. Esta informação da embaixadora é confirmada pelo grupo judaico Torá, que é de uma linha conservadora, digamos até de direita, mas que não é sionista, e que advoga, defende apaixonadamente o respeito à decisão da ONU chamada 81, que é a da criação do Estado de Israel já a partir de 1947, coisa que esse grupo sionista sempre desobedeceu e desrespeitou com o derramamento de sangue dos palestinos que já existiam naquela região antes da chegada dos judeus. Então, estas confirmações dizem que os próprios judeus não aceitam as discriminações. Os judeus dos kibbutz, os judeus originários, os judeus sãos mentalmente, sãos ideologicamente, sadios politicamente, não aceitam o terrorismo do sionismo. Finalmente, é preciso acrescentar que os Estados Unidos são tão criminosos quanto o sionismo israelita. O que fizeram na ONU nesta quarta-feira é de uma vergonha, de um vexame, de uma humilhação planetária, cósmica. Porque quando o Brasil articulou com vários países que votaram favoravelmente em favor de uma trégua e da abertura de um corredor com uma pausa dos tiros, dos bombardeios e do conflito dos dois lados, para que as pessoas fossem abastecidas, assistidas com médicos, remédios, hospitalizações improvisadas, água que foi cortada pelo sionismo, energia elétrica, motores para geração de energia elétrica, comida de toda a espécie que falta na Palestina. Estados Unidos boicotaram esta abertura do corredor humanitário, esta pausa da guerra. Boicotaram na ONU porque são favoráveis do sionismo. E ao serem favoráveis ao sionismo, demonstram a crise política, sobretudo econômica, que o império vive interna e internacionalmente. Estados Unidos afundam dentro do país, desatendendo as suas próprias populações,
com o racismo crescendo cada vez mais, com a pobreza e a miséria aumentando no país, com o desemprego em grande escala. Então é preciso criar conflitos internacionais, é preciso se associar ao sionismo nazista para assim se afirmar internamente. Os Estados Unidos vivem nesse momento uma crise que vem se arrastando já de quase há um século, e agora que se abre um novo mundo multipolar, com a participação de outras potências mundiais que trocarão inclusive a moeda de transação internacional, abandonando o dólar, levando os Estados Unidos a afundarem completamente, e a prova está aí. Aquele que sempre distribuiu guerras, aquele que sempre destruiu governos, aquele que sempre alimentou golpes pelo mundo todo, vejamos o Iraque, vejamos o Brasil, vejamos o Chile, vejamos o Uruguai, vejamos a Argentina, vejamos o mundo inteiro sendo atingido bárbara e sanguinariamente pelos Estados Unidos, agora se vem afundando, como ocorreu com o Império Romano. Por isso, esse desespero que faz o próprio presidente do país viajar a Jerusalém, viajar a Tel Aviv, conversar com o sanguinário, se associar ao crime à luz dos holofotes, sem nenhuma vergonha de sujar as mãos de sangue. Agora, cada vez mais cúmplice oficialmente, cada vez mais cúmplice popularmente, cada vez mais cúmplice midiaticamente, para todo mundo ver que o crime realmente conta com apoiadores, os criminosos de sempre, que são os Estados Unidos. Felizmente, Gaza resiste. Felizmente, o povo palestino não trai as suas próprias tradições e raízes de resistência e revolucionárias. E resiste. Se há 2 milhões em Gaza, há mais de 40 mil militantes do Hamas e mais outros do Hezbollah e de outros grupos que se estendem pelo Oriente Médio, e pode virar uma resistência para mudar a influência do sionismo e imperialista americana em todo o Oriente Médio. A resistência aumentará na proporção do derramamento de sangue, da guerra e do desrespeito à resolução da ONU. É preciso que se crie o Estado palestino, e ele será criado. Será criado pela honra da resistência do povo palestino e pelo nosso apoio, porque nesta condição de resistência do povo palestino devemos todos nós nos colocar. E aqui no Brasil as manifestações se distribuem por todo o país, não se restringem somente à Federação Árabe Palestina do Brasil, mas a todas as instituições, ONGs, organizações, movimentos ecumênicos, movimentos dos direitos humanos que atuam na defesa do povo palestino e contra o sionismo. É um mundo em guerra, mas é um outro lado, tem um outro mundo, um mundo que busca a paz. Uma paz definitiva, não com base em armas, não com base em bombas nucleares, não com base em negociatas como esse tipo dos Estados Unidos com o sionismo, mas do povo se unindo para criar um mundo multipolar de respeito às diversidades e aos povos nas suas criatividades históricas, nas suas raízes de resistência e revolucionárias. Pensemos nisto. O nosso povo fala, o povo palestino fala. Nós resistimos ao lado do povo palestino e falamos. Precisamos falar cada vez mais. Falar profeticamente, falar para denunciar, mas falar para construir também uma paz definitiva, não assentada sobre o terror, mas sobre a resistência e o sentido coletivo
de um povo que quer definitivamente justiça para construir a paz. Abraços proféticos e revolucionários.